Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 nesta quarta-feira, hoje dia 7 de julho de 2021. Vamos lá, vamos começar o nosso programa trazendo o destaque dos nossos comentaristas convidados. A gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo! Hoje é o seu grande dia, o dia D, vai se vacinar. Olá, pessoal, muito bom dia, espero encontrar todos muito bem. Hoje é meu dia, vacina no braço e ajudar a gente a acabar com esse vírus. Vamos que vamos. E eu também quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o Rafael Vitali, que foi indicado para a diretoria-geral da ANTT. Ele que é prudentino, engenheiro civil, mestre em ferrovias, né, em construção de ferrovias. Meus parabéns, pessoa competentíssima, já esteve no Ministério da Infraestrutura, já esteve na Casa Civil também, tudo nessa área relacionada à infraestrutura, e agora foi indicado para a diretoria-geral, que é o mais alto cargo da NTT. Meus parabéns para ele. Parabéns ao Prudentino aí. Gente, eu ainda não vou vacinar porque não chegou minha idade ainda, viu? É brincadeira. Já vacinei, já faz tempo. Olá, Adolfo Padilha, seja bem-vindo, seu destaque. O primeiro, parabéns aí para o Prudentino, que o Divaldo trouxe aí no destaque dele. É sempre bom saber que tem gente da terrinha se destacando, né? E é uma posição que a gente vai precisar muito. Aliás, não era nem meu destaque, mas aproveitando a deixa do Divaldo, o prefeito Ed Thomas, na última visita a Brasília, ele teve uma conversa muito boa com o Tarcísio, junto com o Naban Garcia, sobre os trilhos aqui da cidade. E nós vamos ter uma boa surpresa, hein? É mais uma lenda que eu acho que essa administração vai conseguir desfazer e realizar aí alguma coisa que há muito tempo os prudentinos esperam. Mas vamos lá. Eu acho que deu ruim para aquela turma que sempre preferiu água com gás e nunca quis tomar ou acreditar no tratamento precoce, né? Ontem uma universidade muito reconhecida em Oxford, nos Estados Unidos, já está fazendo testes, já com bastante gente participando, e que confirma mesmo uma redução de até 56% na mortalidade, com recuperação favorável, e diminui muito a hospitalização, o tal do tratamento preventivo. Isso é uma boa notícia. E você que tem que tomar vacina, tome a vacina. Mas vai uma dica para você. Sempre ouça o seu médico. Nunca o Padilha, nunca o Divaldo, nunca o Eudes, nunca o presidente da República, nunca os deputados, nunca os senadores. Ouça o seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. Olha, a partir desta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica Municipal de Presidente Prudente irá adotar novas medidas para coibir os chamados sommelier de vacina, ou quem escolhe um determinado imunizante contra o novo coronavírus. Desta forma, as idades já contempladas no calendário de vacinação e que não comparecerem para tomar as doses da vacina só serão imunizados após a conclusão do cronograma de vacinação previsto para setembro, segundo o calendário estadual. Ou seja, se você não se vacinar agora, seria o caso do Divaldo, por exemplo, que é a idade dele, ele vai para o final da fila. É uma das medidas adotadas aí em várias cidades. Será que está certo ou não? A gente vai saber aí dos nossos comentaristas. Vamos começar com Divaldo Ceresini. Divaldo, com você. Eu penso que é uma medida interessante, sim, viu, meus caros ouvintes, meus caros espectadores. A gente tem, eu entendo que deveríamos ter tido a oportunidade lá atrás de podermos escolher adquirir a vacina, né, por meio da iniciativa privada. Isso foi proibido, isso não foi permitido. Foi recentemente uma série de regras que inviabilizam o processo. Mas, desde o início da pandemia, houve uma pressão muito grande para que fosse o governo a imunizar todo mundo. Sendo assim, nós ficamos reféns das escolhas dos nossos governantes. Poderíamos ter iniciado o processo com Pfizer, não foi essa escolha, iniciamos com Coronavac, depois veio a AstraZeneca e depois vieram as outras vacinas. Existe um calendário que é feito conforme a disponibilidade dessas vacinas para atingir determinada quantidade de pessoas estabelecidas pelas faixas etárias. Quando alguém de uma determinada faixa etária deixa de se imunizar por algum receio
que algum político causou na cabeça dela em razão daquele imunizante, ela acaba por atrapalhar a previsão desse fluxo futuro das próximas faixas. Então, eu entendo que, como medida de gestão, ela é válida, embora eu entenda que nós deveríamos ter tido a oportunidade, sim, de escolher pagando pelo imunizante que preferíssemos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê essa medida aí tomada pela Prefeitura? Olha, várias cidades no Brasil estão tomando medidas semelhantes. Eu participo do ponto de vista de gestão, como o Divaldo falou aí. A preocupação de diminuir a imunização, desacelerar esse processo, como gestão, isso é uma atitude interessante. Como opção, como liberdade, o que eu digo aqui e reforço é o seguinte: existe sim alguns tipos de vacina que, um caso aqui ou acolá, está dando alguns reflexos um pouco mais temerosos no sentido de efeito colateral. Então, você que está me ouvindo e me assistindo, converse com o seu médico. O seu médico sabe a melhor opção para você. Hoje já é possível, algumas patologias, identificar se a pessoa deve ou não tomar determinada vacina ou tomar outra. Tenho casos de pessoas conhecidas assim, que tomou uma primeira dose de uma vacina, diante de problemas que já tinha, agravou muito, e agora os médicos estão vendo qual é a segunda dose que ela deve tomar. Então, isso é fato, isso é verdade. Mas a maior autoridade para decidir isso para você é o médico. E, como diz na matéria, casos que sejam justificáveis, será avaliado e será aceito. O que quer dizer com isso? Pessoas que chegam lá com uma determinação médica para que não se tome uma vacina, como pessoas grávidas, por exemplo, não podem tomar determinada vacina, que não é que está comprovado que faz mal, mas diante das evidências, aquelas mesmas evidências que muita gente desconsidera do tratamento preventivo, do duplo padrão de entendimento para algumas coisas valem, recusam a não tomar essa vacina, as pessoas grávidas, as mulheres grávidas. Então, ouça o seu médico, converse com o seu médico. Eu conversei com o meu, eu tive Covid, eu perguntei para ele se eu deveria tomar vacina ou não e qual vacina eu deveria tomar. E fui pela orientação do meu médico. E olha que o meu médico, apesar de ser um profissional acima da média, ele não é favorável 100% ao tratamento precoce e ele sabe que eu sou. E eu fui na orientação dele. Então, o conselho que eu dou para você, e é o melhor conselho, ouça o seu médico, converse com o seu médico. Se ele determinar que tem algum tipo de vacina que você deve evitar, pegue um atestado, leve no posto de saúde e a competente equipe de saúde que estão no enfrentamento cara a cara com esse vírus vai saber te orientar, te atender e fazer o melhor para você. Muito bem, o Divaldo pediu a palavra. Divaldo, é com você. É importante a gente destacar, em relação à questão da ordem da fila, né, que existem alguns casos, como, por exemplo, a pessoa que está infectada, ela não pode tomar. Então, apresentando essa justificativa, né, é evidente que com a comprovação, não haverá problemas em se vacinar em outra ocasião. Tá? Agora, tem o caso das grávidas, que existe uma orientação do Ministério da Saúde, que é o único caso que existe orientação, para que não utilizem o imunizante da AstraZeneca. Podem utilizar qualquer outro imunizante. Então, a gente tem que deixar claro aqui, chega de fake news. A recomendação é que todos se vacinem com o imunizante que estiver disponível, exceto o Ministério da Saúde recomenda, no caso das gestantes, a não utilização do imunizante da AstraZeneca, qualquer outro. Chegando a sua vez, utilize o imunizante que estiver disponível. E vamos parar de dar ouvidos para quem não quer o bem do Brasil, para quem não quer tirar o Brasil dessa crise e só quer ter o direito de continuar reclamando de alguém. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a tréplica. Adolfo, é para você. Não, só dizer e repetir. Ouça o seu médico. Você tem um médico, todos nós temos um médico de confiança. Converse com ele. Ele vai saber melhor do que o Ministério da Saúde, melhor que a OMS, o que você deve tomar e como você deve tomar. A maior autoridade para cuidar ou ajudar você a cuidar da sua saúde é o médico. Ele vai dizer como e quando você e como você deve fazer. Então é esse recado que eu quero deixar aqui. Ouça o seu médico. Ok, olha, vamos falar da Covid, da CPI da Covid, né? Sempre a gente tem que falar aqui no programa sobre esse assunto, porque é um dos assuntos mais comentados todos os dias. A CPI da Covid retirou na terça-feira o sigilo de mensagens e áudios
que estavam no celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete. O aparelho foi retido para a perícia na última quinta-feira, quando Dominguete prestou o depoimento na comissão. O recolhimento do celular foi motivado por dúvidas da CPI sobre o contexto de um áudio atribuído ao Luiz Miranda, o deputado do DEM do Distrito Federal, citado e reproduzido por Dominguete durante a fala à comissão. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Infelizmente a gente tem que falar desse circo. Nós podíamos falar que no primeiro semestre o governo Bolsonaro já finalizou 51 obras de infraestrutura, entre obras novas e o principal, terminando obras abandonadas por governos anteriores, né? Foram mais de 3 bi de investimento. Mas a gente tem que falar da CPI. Curiosamente, o Fantástico da Globo, né, teve acesso a coisas que tinham que ser sigilosas, né? Mas eu acho que a CPI tem que investigar mesmo, o circo está armado. Mas eu tomara que essa investigação chegue aos governadores, que de fato tem muita pista de desvio de dinheiro, né? Teve respiradores achados em parede, tem senadores como o Randolfo Rodrigues, que está lá gritando, grita que nem um papagaio, que nem uma galinha, que nem um periquito. Sabe periquito, esse que a gente tem muito por aqui? Ele grita igualzinho, e o estado dele é o pior em índice de vacinação. Então, infelizmente, a doença, o vírus não é mais prioridade para eles. O que é prioridade para eles agora é vencer a eleição em 2022. Mas nós temos só boas notícias da economia, né? O governo Bolsonaro, você não vai ver isso na Globo. Esse mesmo que essa turminha fala que ele não cuida do meio ambiente, mandou 3 mil soldados da Força Especial para a Operação Samaúma. 3 mil membros das Forças Armadas para combater o que estão fazendo no meio ambiente lá. Mas você não vai ver isso na Globo. O que a gente vai ver é essas conversinhas fiadas da CPI. Depois vem aqui gente fazer discurso duplo padrão, né? Pessoas querem destruir o país. Você, quando ajuda isso, você quer destruir o país. Fique esperto, hein? Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, como é que você viu aí a quebra do sigilo telefônico do policial militar, né? Pois é, meus amigos, falta pano, hein? Falta pano para passar pano. Vamos voltar para o assunto, né? Que eu conheço lá em Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro. É uma serra, é uma estrada que é cheia de curva, né? Então a gente não pode ficar dando curva para puxar o assunto para onde a gente quer. A gente tem que tratar do assunto que foi estabelecido. E o assunto que foi estabelecido para a gente discutir aqui é o assunto referente a essas mensagens do Dominguete. E essa conversa, como eu tenho dito sempre, é muito estranha. É uma empresa que não tinha autorização do fabricante, é uma empresa enrolada, é uma empresa representada por gente enrolada, que foi, no meu entendimento, apresentar uma proposta ilegítima para o Ministério da Saúde, e aí a gente começa a puxar conversas dentro do celular da pessoa, de antes dela estar em negociação, de surgir essa negociação, e ver que tinha uma intenção não republicana de pagar a propina lá. E parece que também tinha a intenção das pessoas que tinham o poder de decidir isso, de receber essa propina. Um contrato completamente enrolado, um ministro de Estado que foi à televisão fazer a sua defesa atacando outras pessoas, apresentando um documento cheio de falhas, e depois se descobriu que aquilo ali era um documento que tinha passado por uma super auditoria. Olha só, vejam de quem? De um subordinado do eficientíssimo ministro Pazuello. Meus amigos, infelizmente, essa é a eficiência que o Pazuello implantou no Ministério da Saúde. Tem muita coisa que ser explicada assim. Pode ser, e eu acredito também, que as pessoas que estão comandando a CPI têm muito que se explicar em relação a outros assuntos. Mas temas importantes estão surgindo lá. E parece que alguns mitos vão ser derrubados. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, vamos para a sua réplica. Eu não vejo a mesma colocação, com a mesma ênfase sobre o Mandetta. Você ouviu aqui alguma vez, Eudes? Do Mandetta, que mandou as pessoas não irem para o hospital? Eu não vejo aqui ninguém colocando culpa no Mandetta pela alguma morte, né? Eu não vejo aqui, por exemplo, tem coisas importantes, sim. Uma delas que o Brasil hoje mantém-se como a 4ª nação que mais vacina no mundo, independente de torcida política.
é fato, é ato, acontece. Perdemos para Estados Unidos, China e Índia. Isso que é importante. Só que eu não vejo uma defesa, eu não vejo uma colocação positiva. Eu vejo discursos sem muita conexão de que o Brasil precisa de brasileiros que gostam dele, que o Brasil tem gente torcendo para o vírus. Quem torce para o vírus é quem alimenta a CPI. Quem torce para o vírus é quem está alimentando uma narrativa que não tem credibilidade nenhuma. Para quem é sério, essa CPI não tem credibilidade nenhuma. A partir dos teus comandantes. Existe muita corrupção no Brasil, existiu muito mais, né? Mas a gente não vê um ato, e mesmo que onde isso vai chegar? Mesmo que seja comprovada que alguém tentou ganhar uma comissão, alguém tentou uma negociatinha ali, e aí, aonde isso atinge o presidente Bolsonaro como um todo? Onde atinge ele? Onde tem a participação direta dele? Faltam 18 meses para as eleições e vocês aqui, você, Edivaldo, fazendo parte da torcida do impeachment. Cadê sua preocupação com a pandemia? Cadê sua preocupação com as pessoas que não têm leito? Cadê sua preocupação com a vacina? Nesse momento, o importante agora é apurar um suposto esquema de corrupção de terceiro, quinto, sexto escalão. É o Brasil que eu não quero para mim e é o Brasil que eu não defendo para mim. Divaldo, vamos lá para a sua tréplica. Vamos para a tréplica para explicar de novo. Em momento nenhum eu citei o presidente Bolsonaro aqui. Agora, a curva para passar pano, ela sempre vai chegar no presidente Bolsonaro. Tem que investigar todo e qualquer ato de corrupção. Se for da minha mãe, tem que investigar também. Tá? Então, não vai ser de um diretorzinho de Ministério da Saúde que vai passar pano, não. Ou de um ex-ministro enrolado, um ex-ministro incompetente que também vai se passar. Você não fala a verdade. Agora é minha vez, você abaixa sua bola. Você falou um monte de bobeira, você falou mentira. O Brasil, ele é, assim, em números absolutos, o quarto país do mundo a se vacinar. Isso é muito positivo. Porém, a proporção da população vacinada é muito pequena. O Brasil está na posição para lá das 70 nesse caso. Estamos avançando, sim, graças às mudanças promovidas pelo ministro Queiroga. Parabéns, ministro, por conseguir encaminhar a solução dessa crise. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com muito mais para você aqui no nosso Entre Linhas. Não saia daí. Ok, já estamos de volta aqui com o Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Olha, o Partido Comunista Chinês informou ontem que vai tomar mais medidas rígidas, as regras para as empresas que buscam negociar ações no exterior. A medida ocorre dias depois de autoridades do país iniciarem uma investigação sobre segurança cibernética envolvendo o gigante Didi Global, que é uma versão chinesa do Uber, pouco após o seu IPO, né? Não sei se fala assim, ou IPO, no mercado acionário dos Estados Unidos. Olha, segundo o comunicado emitido pelo Partido Comunista Chinês, a China pretende melhorar a regulamentação dos fluxos de dados e segurança e reprimir atividades ligadas ou ilegais no mercado de valores mobiliários e punir a emissão fraudulenta de valores mobiliários, manipulação de mercado e informações privilegiadas. Vamos lá, será que é verdade essa notícia? A gente vai saber o que está nas entrelinhas agora com os nossos comentaristas. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, como é que você vê esse movimento aí da China? Eu vejo que é puro interesse de governo, é puro interesse de domínio, não é preocupação com o mercado global, nunca foi, não é preocupação com o equilíbrio do mercado global. Aliás, a China tem que ser responsabilizada, sim, pelo que ela causou na economia mundial. E acabou, não tem mimimi. Você acha que o governo, o Partido Comunista Chinês está preocupado se a Didi Global fez alguma falcatrua para o levante que fez financeiro se lançando na Bolsa de Valores? Não. Ou o governo deixou de ganhar, deu uma escapada e ele deixou os caras ganhar muito e não ganhou nada, e agora ele anuncia um monte de regras. Eu queria ver o partido chinês, o governo chinês, anunciar quais são as medidas que ele tomou de segurança para comprovar o que aconteceu no laboratório de Wuhan. Isso que eu queria ver.
Ah, é passivo de erro? Tá, vamos dar um desconto aqui, vamos esquecer que é um país comunista, vamos esquecer que é um país que não tem muita liberdade, vamos esquecer um país que algumas nações o condenam por trabalho escravos de muçulmanos. Vamos esquecer tudo isso, vamos passar um pano em tudo isso, como meu amigo Divaldo gosta de falar. E vamos perguntar por que a China não demonstra para o mundo qual a atitude sanitária que ela está tomando para ter mais controle sobre os seus laboratórios. Por que a China não demonstra para o mundo quais são as ações de proteção e falta de abuso para menores que trabalham. Então, essas coisas que a gente queria ver da China. Já que a economia é tão globalizada e ela se favorece tanto, porque não tem regras rígidas, como outras nações, para controle de envolvimento de trabalho, para falsificação de algumas coisas, a China estava precisando se enquadrar, porque dinheiro para isso hoje ela tem. Ela é uma potência mundial, né? A China é uma grande potência mundial. Então, para mim, isso é alguma coisa que o governo não conseguiu participar, se sentiu prejudicado e está querendo, de alguma forma, passar uma posição positiva para o mundo. Mas não é essa a posição que a gente queria ver da China. Não neste caso. Divaldo Ceresini, desde a Rota da Seda, a China vem causando problema no comércio mundial. Você acha que agora é que vai mudar? O governo chinês, né, a nação chinesa, ela sempre teve essas questões de defesa da sua própria economia e, no meu entendimento, esse é mais um ato. A China, ela quer saber quem investe nas suas empresas e quer controlar toda a tecnologia que passa pelo país. Tanto que para indústrias estrangeiras se instalarem lá na China, seja para aproveitar o mercado interno, né, fazendo produtos para o mercado interno ou mesmo para exportação, é necessário que haja um sócio chinês. Nesse caso, algumas empresas têm feito abertura de capital, algumas empresas chinesas têm feito abertura de capital no exterior com o propósito de aproveitar melhores oportunidades para que haja uma valorização da empresa. Mas isso incomoda o governo chinês porque eles acabam perdendo o controle de informação a respeito de quem controla a empresa. E eles querem que continuem sob o domínio de chineses. Então, esse é mais um episódio nessa linha. Recentemente houve uma questão muito grave também envolvendo o Alibaba, né? Então, é mais uma ação do governo chinês para manter o controle sobre a sua economia. Muito bem, nós vamos para a nossa última notícia de hoje. Olha, numa reunião no Palácio da Alvorada, na manhã de ontem, terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse a ministros que irá indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta no dia 12 de julho. A informação foi divulgada nas redes sociais, confirmadas por um integrante do governo que participou do encontro, que não estava na agenda oficial do chefe do Executivo Federal. Apesar da sinalização, o nome ainda precisa ser oficializado pelo Palácio do Planalto. Além disso, o indicado precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas parece que o nome que ele havia dito, terrivelmente evangélico, está aí, André Mendonça. Comentando esse assunto, primeiramente, Divaldo Ceresini. Eu faço gosto pela indicação do André Mendonça e entendo que é a única daquilo que foi ventilado aí de possibilidades para o presidente indicar, seria a única indicação coerente, né? O André Mendonça ele tem uma larga carreira no serviço público, né, no direito público, na AGU, está lá desde 2000. Alguns criticam a indicação, dizendo que ele já foi assessor do Toffoli, o que não é verdade propriamente dito. Ele foi diretor da AGU num curto período de tempo em que o Toffoli foi o advogado-geral da União, mas ele é um servidor de carreira, não vejo muitas implicações nisso, assim como também não vejo lá atrás, como alguma implicação, o elogio que ele fez em artigo publicado na Folha de Londrina ao ex-presidente Lula. São coisas que, no meu entendimento, estão lá no passado, né? Nesse momento, ele tem demonstrado bastante afinidade com a linha de trabalho do presidente, que é quem vai indicá-lo. Ele tem um sólido conhecimento no direito, então eu entendo que seria a única indicação coerente. O resto, no meu entendimento, cairia na mesma situação que aconteceu com a indicação do Cássio Nunes, uma indicação que, para mim, não foi do presidente, mas sim do Central. Adolfo Padilha, vamos lá.
Até que, enfim, aí o presidente sinalizou quem deve ser a sua indicação aí para ministro no Supremo Tribunal Federal, o segundo dentro da gestão do Bolsonaro. Nada que não seja natural. É a vez dele, ele ganhou as eleições, ele escolhe quem quiser. Essa narrativa do Cássio Nunes, que foi o centrão, que o Cássio Nunes, é a narrativa plantada pela esquerda, pela oposição do Bolsonaro, que não descansa nunca. Entendeu? Ele tem que nomear quem ele quer, ele é o presidente da República, e se vencer a reeleição, ele vai poder trocar mais 2. A pergunta que nós temos que fazer aqui para a nossa audiência é a seguinte: você aí que está me escutando ou me assistindo, você está feliz com membros do STF? Os membros do STF realmente te representam? O que você acha da ação do STF? Você acha da militância ativista que alguns membros do STF praticam em benefício de um viés político? É isso que nós temos que perguntar. Se você for levantar a pesquisa feita no site do Congresso, 91% das pessoas não aprovam o STF da forma que ele está. É isso que nós temos que observar. É isso que nós temos que apoiar a mudança. Vai errar em algumas indicações? Lógico que vai. Todo mundo erra. Nós não votamos, eu não votei e não defendo o governo perfeito. Eu defendo um governo que, nas suas imperfeições, pelo menos não seja demonstrada a intenção de roubar, que não seja demonstrada a intenção de corrupção. Agora, as escolhas, todos nós estamos submetidos a escolher errado, né? Eu escolhi errado, casei 3 vezes, né? Como elas escolheram errado também. É assim que funciona. Agora, a opção de escolha é de um só. Eu tenho a minha opção de escolha, eu tenho o risco, eu corro o risco. O presidente Bolsonaro não é diferente de nós, é a mesma coisa. Hoje ele escolhe uma pessoa terrivelmente evangélico. Usam esse termo. Você sabe o que é ser terrivelmente evangélico? Valorizar a família, valorizar o trabalho. Agora, como na religião evangélica, como na católica e tantas outras, tem os que não prestam. A mesma coisa, como na polícia, no judiciário, em todos os lugares, tem quem presta e quem não presta. Infelizmente, de vez em quando, a gente escolhe umas pessoas que a gente acha que prestava, mas elas não prestam. Como às vezes a gente é escolhido para alguma coisa que a pessoa acha que está escolhendo o certo, e a gente acaba demonstrando que foi o errado. É assim que funciona. O mundo real, sem pantufa, Eudes, funciona dessa forma. O presidente que seja feliz na tua escolha, porque ele acertando, todos nós que somos patriotas, todos nós que somos terrivelmente católico, evangélico, que defendem a mesma bandeira, os valores de família, vamos ganhar com isso. Vamos lá, Divaldo pediu a réplica. Divaldo, é com você. Planos à parte, é importante a gente sempre lembrar que haverá a indicação do presidente Bolsonaro, haverá a sabatina lá no Senado. Eu volto a dizer que eu, particularmente, faço votos para que ele seja aprovado, e não é por conta de ser terrivelmente evangélico, é pelas qualidades que eu vejo nele, no meu entendimento, a religião que a pessoa escolheu seguir, a sexualidade da pessoa, nada disso deveriam interferir nessa questão. O que importa para essa situação específica, no meu entendimento, é caráter em primeiro lugar e competência em segundo lugar, e eu entendo que o ministro, o atual ministro e advogado-geral da União, André, possui essas 2 qualidades. E, por fim, para encerrar minha participação hoje, eu convido o pessoal que estiver assistindo o programa, ouvindo, antes do meio-dia, que vá no meu Instagram, instagram.com/Divaldo Ceresini, e dê a contribuição numa enquete que eu estou fazendo a respeito da privatização dos Correios. Se possível, deixe um comentário também para a gente usar amanhã no programa. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, para encerrar esse assunto, vamos lá para a sua tréplica. Não, antes de mais nada, parabenizar meu amigo Divaldo, que realmente ele faz algumas enquetes muito interessantes na rede social. E eu vou ajudar no engajamento dele, eu vou começar a participar, entendeu? Vou dar uma levantada na bola do meu amigo Divaldo aqui. Vai dar uma consagrada no Divaldo, então? Vou ajudar ele. Um silêncio ensurdecedor aqui, mas eu não vou deixar de dar cutucada. O Novo, sabe o Partido Novo, que eu falei que nunca foi novo? Sempre foi um novo com peninha de tucano? Ele tomou a decisão de aderir ao impeachment do Bolsonaro sem ouvir os 4 deputados federais. Os deputados federais não foram ouvidos, né? Então é um novo com a prática do antigo. Você vê como é que funciona? Então eu só estou fazendo esse comentário aqui porque é um silêncio ensurdecedor aqui sobre a prática do novo que muitas pessoas defendem, e para mim o novo sempre foi velho. Basta ver as suas condutas.
Muito bem, eu achei que você vinha numa tréplica aqui, mas veio com uma outra pautinha para gente. Mas a gente vai entrar nessa pauta ainda qualquer dia. Muito bem, valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Deixa eu colocar os três na tela aqui para a gente encerrar o programa de hoje. Valeu, gente. Amanhã estamos de volta na TV Brasileira, nas redes sociais e também na Prudente News 1070. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.